Olá, olá, meu nome é Walter Wolff, tenho este canal aqui no YouTube que ensina alemão para vocês. Estou fazendo aqui uma revisão da gramática, da conjugação de verbos no presente do indicativo, dando ênfase para a formação de orações em alemão. O que seriam orações? Orações seriam frases que contêm um verbo, ou seja, conjugar um verbo, colocar um sujeito, quando necessário, às vezes tem frases sem sujeito, e o seu complemento. Então, nós já conjugamos todos os verbos, alguns verbos regulares, alguns verbos irregulares, formando orações, e hoje eu vou começar a fazer uma revisão dos verbos modais, começar com o verbo zu müssen, conjugado no presente do indicativo no presens, e dando exemplos de formação de oração em alemão, ou seja, realmente como você aprende a língua, conjugando verbos, colocando o sujeito, colocando os complementos, formando orações, tornando-se fluente na língua, no caso, em alemão. Então, me acompanhem aqui, vejam como é que eu vou conjugar o verbo zu müssen, e formando as suas orações com os seus sujeitos e os seus complementos. Você já está vendo aí a conjugação do verbo zu müssen, no presente do indicativo no presens, né? O zu müssen que tem três funções no alemão, a função de Pflicht, obrigação, de Auftrag e de Befehl, comando, né? Ordem, comando, essas três funções em alemão, como no português, zu müssen, o verbo ter que, no sentido de ter que, né? No sentido de obrigação, de tarefa, de ordem, de comando, essas são as funções que o verbo ter que em português tem também em alemão a forma do zu müssen, um verbo modal, ou seja, um verbo que ele vai ser um verbo auxiliar conjugado com um verbo principal no infinitivo. Bom, está aí a conjugação do verbo zu müssen no presente do indicativo. Ich muss, du musst, sie, es muss, wir müssen, ihr müsst, Sie müssen e Sie formal müssen. Veja que ele é irregular na primeira, segunda e terceira pessoa do singular e formação regular nas outras pessoas do plural. Então, em seguida vamos ver a formação de orações em alemão, aprender a falar alemão com o verbo zu müssen, conjugar o verbo zu müssen, aplicado em orações com verbo e complemento. Veja em seguida, então, a formação de orações. Mas antes disso, eu vou pedir para você, se ainda não estiver inscrito nesse canal Walter Wolff, se inscreva, me acompanhe aqui. Walter Wolff ensinando alemão, bem mais fácil para você. Bom, então vimos então como se conjuga o verbo zu müssen, ter que, o presente indicativo presens, coloquei aí para você. Bom, agora então vamos formar orações com esse verbo conjugado. Vamos formar orações, veja bem. Eu coloco de novo, novamente, como nos vídeos anteriores, três colunas. A primeira coluna com os sujeitos, com alguns sujeitos, né? Escolhi aí alguns sujeitos, pronomes pessoais do caso reto, como ich, du, wir, e alguns nomes próprios, Paul, Lisa, o sie, pronome formal, sie, maiúsculo e mais Jan, palavras que funcionam como sujeito da frase. Na segunda coluna eu coloco as possíveis conjugações do verbo zu müssen, no present, coloco ali müssen, muss, musst e müsst, correspondente à segunda pessoa do plural, ihr müsst. E na terceira coluna eu coloco os complementos, por exemplo, nach Hause gehen, Deutsch lernen, Aufgabe machen, zur Arbeit, hier bleiben, seine Eltern besuchen, ihre Mutter helfen. Então, três colunas, com partículas, palavras que funcionam como sujeito, as possibilidades de conjugação no presente do verbo zu müssen, está aí, e mais os complementos que nós podemos colocar nas orações. Então, sujeito, verbo, complemento, né? É o jeito de fazer orações em qualquer língua, e aqui nós estamos treinando com o verbo zu müssen.
Bom, então veja aí, está aí na tela, as orações que eu formei, exemplos, né? Eu posso formar várias orações com essas combinações, várias. Mas eu vou dar um exemplo aqui, alguns exemplos de orações que nós podemos formar com essas partículas de sujeito, com esse verbo conjugado zu müssen no present, e mais esses complementos que eu listei ali, para a primeira, segunda e terceira colunas. E a primeira frase que eu coloco está aí, Ich muss Deutsch lernen. Ich muss Deutsch lernen. Perceba que o verbo zu müssen está na primeira pessoa do singular, ich, e ele está conjugado e ele está atuando aí como verbo modal. O que significa isso? Que ele está conjugado e para dar sentido ao verbo principal que está no infinitivo, que é o lernen. Ich muss Deutsch lernen. Eu preciso estudar alemão. Uma segunda frase, como du musst hier bleiben. Du musst hier bleiben. Na mesma situação, o verbo zu müssen conjugado no present, e um verbo no infinitivo, o verbo principal no infinitivo. Wir müssen nach Hause gehen. Wir müssen nach Hause gehen, a mesma coisa, né? Paul muss seine Eltern besuchen. Paul muss seine Eltern besuchen, a mesma coisa, o verbo zu müssen conjugado como verbo modal, e um verbo no infinitivo no final da frase, que é o padrão alemão, né? O verbo no infinitivo sempre lá no final. Paul muss seine Eltern besuchen. Agora veja a seguinte frase, Lisa muss ihre Mutter helfen. Lisa muss ihre Mutter helfen. Mesma coisa, né? Veja agora nessa frase, Sie müssen zur Arbeit. Sie müssen zur Arbeit. Perceba que nesse caso o verbo zu müssen, ele não está atuando como verbo modal, porque não aparece outro verbo no infinitivo. Ele está atuando aí como Vollverbo, o verbo principal. Quando eu digo assim, Sie müssen, Sie formal, né? Terceira, Sie formal, o senhor, né? Sie müssen zur Arbeit. O senhor precisa ir ao trabalho. Mas o verbo zu müssen, ele, nessa situação, ele dispensa o uso do verbo ir. Quando eu digo o senhor precisa ao trabalho, em alemão, está subentendido que o senhor precisa ir ao trabalho. Então, ele está atuando aí como verbo cheio, Vollverb, e não como verbo auxiliar, não como modal verbo. Sie müssen zur Arbeit. Jan muss die Aufgabe machen. Jan muss die Aufgabe machen. Novamente aí, o verbo zu müssen atuando como verbo modal e o verbo machen lá no final como verbo principal. Bom, então eu coloquei aí para vocês alguns exemplos de orações que nós podemos formar com o verbo zu müssen no presente indicativo. Sugiro novamente para você, se você quiser ter mais exemplos, peça lá ChatGPT, 20 frases com o verbo zu müssen no present, ele vai fazer isso para você e você vai poder visualizar quantas frases quiser. Ok? Então, é isso aí, nosso vídeo sobre o verbo zu müssen no presente do indicativo. No próximo vídeo vou trabalhar talvez com outro verbo modal, zu sollen, zu wollen, zu können, né? Vamos trabalhar com os verbos modais no presente do indicativo, formando orações. Se você gostou do vídeo, por favor, clique no gostei, compartilhe esse meu canal Walter Wolff para os seus contatos e para que mais gente possa me acompanhar e me ajudar a divulgar esse canal Walter Wolff. Até o próximo vídeo. Tschüss.